Eu me encontro muito feliz de estar em um culto de gratidão, né? Como tem reduzido, pastor, os cultos de gratidão a Deus. Mas eu louvo a Deus que ainda existe um culto que é grato. Quero pedir aos irmãos para abrir as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 6 ao versículo 10. Enquanto os irmãos vão procurando, eu quero externar minha gratidão a Deus por mais uma vez me dar a oportunidade de estar ministrando a santa palavra que vem dele. Quero louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja. Pastor, muito obrigado pela confiança. Me faço acompanhado, os irmãos já sabem, pela minha esposa, minha irmã, minha filha, irmãos de congregação, Milton, Eliseu, Erli, esse homem de Deus que tem contribuído com o meu ministério diretamente, sempre me carregando com ele para fazer a obra. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, louvo a Deus por vossas vidas, a vida dos demais irmãos também, que Deus abençoe cada um. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo de minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Os irmãos se assentam, glorificando. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos em um culto de gratidão, um culto de ação de graças, e como é maravilhoso louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor pelos grandes feitos que Ele tem realizado em nossas vidas. Num culto como esse, eu queria seguir os irmãos pregando sobre gratidão e sobre bênção, mas aprove ao Senhor me levar por outro caminho. E como eu estou aqui para fazer a vontade do nosso Deus em obediência a Ele, em concordância com o motivo desse culto, ação de graças por mais um ano, tendo também à vista que o fim de um ano, ele também é o término de uma jornada e o fim de um tempo, e nós homens estamos sujeitos à vontade e ao tempo de Deus. Não sabemos quando é que entre términos e começos de tempo é que seremos retirados dessa terra. Não sabemos quando será o fim da nossa jornada, o fim da carreira. Por isso precisamos estar preparados, porque a qualquer momento a trombeta pode tocar e o Senhor vir sobre as nuvens levar essa linda igreja. Ou talvez Ele possa chamar e alguém ter que ir para a glória. Por isso devemos estar preparados. E por esse motivo hoje eu trago uma mensagem aos irmãos direcionada pelo Senhor, que tem por tema duas maneiras de se terminar uma jornada. Duas maneiras de se completar a carreira da fé. Uma mensagem que pode ser um pouco triste. Meditando nela, eu confesso aos irmãos que chorei um pouco, mas é o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Os versículos que lemos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, eles fazem parte das últimas palavras do apóstolo Paulo, não somente ao jovem pastor Timóteo, mas a cada geração que teria acesso a essa carta. As últimas palavras do apóstolo Paulo antes do seu martírio em Roma, para Timóteo e para nós que hoje lemos essa carta maravilhosa. Paulo, ele havia já enfrentado uma linda jornada, fazendo missões por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Ele que entre açoites, prisões, naufrágio,
humilhações. Como bem lemos em Atos dos Apóstolos, viveu uma extraordinária vida de fé entre os altos e baixos que enfrentou ao lado de Cristo. Ele termina Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, preso em Roma pela primeira vez, dentro de uma casa alugada que servia para ele como prisão domiciliar. Lendo o final de Atos, muitos acreditam que ali foi o fim de Paulo, mas não. Até porque o livro de Atos é sobre os atos dos apóstolos e não somente de Paulo, apesar dele ter grande relevância e destaque dentro do livro. Então Paulo permanece preso durante 2 anos em prisão domiciliar, onde tinha liberdade de pregar o Evangelho, entre os anos 60 e 62. Mas a história não acaba no fim de Atos dos Apóstolos. Acredita-se que depois desses 2 anos de cárcere, o apóstolo Paulo ele recebe liberdade e agora ele sai novamente fazendo aquilo que ele foi chamado, missões. E ele visita algumas igrejas. Então ele vai deixar Timóteo pastoreando em Éfeso. Ele também deixa Tito em Creta pastoreando uma igreja. E nesse mesmo período de liberdade, o apóstolo Paulo agora escreve as epístolas pastorais. A primeira carta a Timóteo e também a Tito por volta do ano 64. Cartas onde ele ensina os 2 homens a guiar a igreja e a ser bons pastores, cumprindo perfeitamente o ministério onde foram chamados. Na primeira carta a Timóteo, Paulo vai fazer um convite a Timóteo diferente do que nós estamos acostumados. Pessoas te chamam para bênçãos, para celebrar, mas o apóstolo Paulo vai chamar a ele ao sofrimento, a militar a boa milícia da fé. Paulo também escreve para ele contra falsas doutrinas que estavam se levantando em Éfeso. Ensina o jovem a pastorear e conduzir o rebanho. Mostra para ele como deveria ser escolhido diáconos, obreiros, os bispos da casa do Senhor, e como lidar com viúvas, que era algo que ele precisava enfrentar, mas dá a ele uma grande missão, que não somente é dada a Timóteo, mas a cada um de nós. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, a missão de Timóteo é ler, exortar e ensinar a palavra de Deus. Paulo diz: persiste, Timóteo, persiste em ler, em exortar e ensinar até que eu vá. Quando a gente lê isso, percebe que o apóstolo Paulo, que está livre, ele escreve sobre a sua vontade de retornar àquela casa, de estar de novo juntamente com Timóteo, cultuando com aquele povo, mas isso não acontece. Em algum momento, entre 64 e 67, o apóstolo Paulo é preso pela 2ª vez em Roma, aonde, diferente da sua primeira prisão, Paulo não está mais em uma casa. Paulo não tem mais a liberdade de chamar pessoas para ministrar o Evangelho, não. Agora o apóstolo Paulo ele está preso em uma cela de pedra, pequena, fria, solitário. Assim termina o homem de Deus. E nós? Se sofremos um pouco, já queremos ir embora. Mas não quero me ater a isso agora. O apóstolo Paulo, ele se encontra solitário no frio, por isso ele escreve: Timóteo, traga-me a capa, os livros e especialmente os bolos que eu deixei em Troa de Timóteo. Porque apesar de estar no fim da vida, Paulo ainda tem o desejo ardente de fazer missões. Por isso ele pede livros, mas também a capa, porque ele está solitário, sentindo frio. E é nesse cenário que Paulo vai escrever a Timóteo a 2ª carta. E essa 2ª carta, ela é diferente da primeira que ele manda a Timóteo, porque
Na primeira carta ele está ensinando aquele jovem a pastorear. Aquele jovem que Paulo diz, eu conheço a tua fé e sei que não é fingida. Aquele jovem que carregava uma fé, cheio de esperança e gás para fazer a obra. É para ele que Paulo está escrevendo uma carta pastoral, mas a segunda carta é para um Timóteo que parece estar abalado, abatido. Um Timóteo que está sentindo vergonha do testemunho do Evangelho e também de Cristo e de Paulo. Um Timóteo que está sendo balançado pelo cenário que vive. O apóstolo Paulo, mesmo estando à beira da morte, sente compaixão, porque esse é o Evangelho. É abandonar o eu e pensar em quem vem após mim. É abandonar o eu. Timóteo, eu estou morrendo, mas você vai ficar para continuar o legado. Por isso ele vai abastecer a fé de Timóteo e ele diz, desperta, Timóteo, o dom que há em ti. Porque Deus, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia nem de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, Timóteo, eu sei que está difícil, mas não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. E nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, Timóteo, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Aleluia. Paulo está solitário, está sofrendo, mas ele quer cuidar de quem vai ficar. Ele abastece, pastor, a fé de Timóteo, encoraja ele a permanecer firme, mas vai revelando para ele a verdadeira realidade do Evangelho, que eu creio que nós precisamos fundamentar na mente, para não ficar por aí balançados por qualquer situação, para não ficar por aí murmurando por qualquer coisa. Paulo apresenta para ele a verdadeira face do Evangelho e convida ele, Timóteo, o meu convite para você é para sofrer como bom soldado de Cristo. Vem sofrer comigo as aflições do Evangelho, é o convite. Paulo fala para ele, Timóteo, muitos vão abandonar a fé, mas mesmo falando de abandono, Paulo encontra a esperança em si e na vida daquele menino para dizer, seja fiel, Timóteo. Enquanto eles se desviam, prega a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, exorta, Timóteo, ensina com toda a longanimidade e doutrina. E no decorrer de 4 capítulos, na sua segunda carta, Paulo começa a descrever para Timóteo o verdadeiro Evangelho. Se eu fosse descrever para os irmãos aquilo que Paulo está transmitindo a Timóteo, o Evangelho que está sendo apresentado a ele, eu diria que é como uma rosa. O que Paulo mostra para ele é como uma rosa que tem raízes para dar vida e tem pétalas lindas, mas entre as raízes e as pétalas bonitas há um caule espinhoso. O Evangelho que Paulo está mostrando a Timóteo é desse jeito. Ele tem raízes firmadas em Cristo, que sustenta a vida. E em sua plenitude o Evangelho é tão lindo quanto uma rosa. Mas existe um caminho entre raízes e a plenitude do Evangelho. Uma estrada cheia de espinhos, estrada essa que trilhamos, passando por desertos, passando por momentos de aflição, passando por prova. É isso que Paulo está mostrando. Timóteo, o Evangelho em plenitude é lindo, mas eu te convido a sofrer aflições, porque esse Evangelho tem um longo caminho cheio de espinhos. É assim que Paulo mostra para Timóteo o Evangelho. E dentro disso, Paulo começa a falar para ele sobre a sua partida, sobre a sua morte. E as últimas palavras do apóstolo Paulo, elas pesam o nosso coração. Mas ele vai revelar para Timóteo, olha Timóteo, eu estou partindo sim,
mas o findar da minha carreira é honroso. Eu estou guardando a minha fé, Timóteo. Eu estou indo para um lugar de descanso. A morte para mim não é perigo, Timóteo. Então é isso que ele está mostrando. Mas Paulo, falando sobre o término da sua jornada tão honrosa e bonita, ele também revela, pastor Emílio, para Timóteo uma triste realidade. A situação de Demas, que diferente de Paulo, ele não termina a jornada guardando a fé, não. Paulo fala para ele: Timóteo, Demas me abandonou, Timóteo. Tendo amado o presente século, ele foi embora para Tessalônica. E são nessas palavras que nós conseguimos observar as duas maneiras de se terminar uma jornada. A primeira é olhando para Paulo. A segunda é olhando para Demas. Eu quero falar com os irmãos sobre essas duas maneiras. Porque a primeira maneira de se terminar uma jornada é seguindo os passos de Paulo. Paulo, que por amor a Cristo, ele sofre prisões pregando o Evangelho. Ele sofre açoites pregando o Evangelho. Ele sofre a falta de recursos pregando o Evangelho. E é interessante que isso era um plano de Deus para ele. Aleluia. Porque em Atos 9:16, Deus, conversando diretamente com Ananias, vai dizer acerca de Paulo: Paulo, Ananias, lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. A chamada de Paulo era para sofrer. E Paulo, ele consegue identificar para que ele foi chamado. E ele consegue amar o chamado que recebe. Ele é chamado a sofrer. E ele aprende a amar o sofrimento por amor a Cristo. E aprende a amar a sua chamada. Por isso ele enfrenta uma jornada de sofrimentos. Mas ele alcança prazer no sofrer e no padecer por Cristo. Ele mesmo diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele escreve: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por que tu sente isso, Paulo? Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo alcança padrão de amor ao Evangelho e ao sofrimento, porque em algum momento da jornada ele ora a Deus por 3 vezes. E ele pede: Deus, retira de mim o espinho na carne. Mas aí a resposta do céu é: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo consegue alcançar essa mentalidade, ele consegue cumprir o ministério a qual foi chamado, mesmo cheio de sofrimentos, amando o ministério. E a pergunta que fica em nós: fomos chamados para uma chamada tão confortável. As nossas perseguições são no trabalho e nem são lá tudo isso. Mas mesmo assim achamos motivo para desistir. Não me deram a paz do Senhor, eu vou desistir. Não falaram comigo, eu vou parar de pregar. Não me valorizaram, eu vou parar de cantar. Mas eu não quero me ater a isso. Só queria que você pensasse, aleluia, e refletisse que o Evangelho, ele é bonito sim, mas tem lá o seu sofrimento. E nós precisamos estar alinhados a Deus para resistir a isso. Paulo, ele segue uma jornada linda, porém cheia de dificuldades. Mas independente de todos os altos e baixos que ele enfrenta, ele carregava uma convicção que é mostrada por ele em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É por isso que nas últimas palavras dele, Paulo ele vai revelar a dura realidade do Evangelho, que às vezes nos deixa sozinhos, nos momentos mais difíceis. Mas aí ele nos ensina, o Evangelho te leva para ficar sozinho, mas esse sozinho é apenas a falta de homens do teu lado, porque ele vai ensinar para Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me auxiliou, todos me abandonaram, mas o Senhor, Timóteo, não, o Senhor, Ele me ajudou quando ninguém me ajudou, Ele me fortaleceu, Timóteo, o Senhor me guardou, Timóteo, e vai continuar me guardando para o seu reino. Então Paulo mostra que, apesar de homens o abandonarem, Deus nunca o deixou. Glória. E você precisa entender isso, porque há momentos da caminhada que vai ser você, o teu joelho no teu quarto e Deus. E você precisa estar firmado em Cristo, porque se tu se firmar no homem, infelizmente você vai cair. Paulo vai finalizar a sua carreira de uma forma extraordinária, e com palavras que me fizeram chorar, porque a gente encontra uma realidade diferente do nosso pensamento. O fim da carreira de Paulo é: Timóteo, eu estou sendo oferecido por sacrifício de libação. O tempo da minha partida, Timóteo, está próximo, mas independente de estar morrendo, eu combati o bom combate. Timóteo, eu acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Essa é a primeira forma de se terminar uma jornada. E a melhor forma que podemos terminá-la é guardando a fé. Timóteo, me abandonaram. Timóteo, eu estou preso e vou morrer. Estou sendo acusado de um crime bárbaro por Nero. Mas Timóteo, eu completei minha carreira e estou sendo oferecido. Eu imagino alguém dizendo assim: Paulo, tu está condenado e tu vai morrer. E ele corrigindo: não morrer não. Eu estou sendo oferecido como um sacrifício de libação. Eu estou sendo derramado no altar do meu Senhor. Eu vou ser elevado como uma oferta agradável. Não, eu não estou morrendo, eu estou sendo oferecido como um sacrifício. O meu tempo aqui se findou e eu estou indo para a glória, porque eu guardei a fé. Essa é a primeira forma de se terminar a jornada. Mas infelizmente existe uma segunda maneira de se terminar uma jornada, e é seguindo os passos de Demas, os infelizes passos do caminhar de Demas. E por que eu digo infelizes? Demas, ele é citado nas Sagradas Escrituras 3 vezes apenas pelo apóstolo Paulo. A primeira vez ele é citado na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Paulo, ele provavelmente escreve essa carta enquanto estava preso em Cesareia, entre os anos 55 a 57. Atos 23 você encontra. A segunda vez que ele cita Demas é na carta a Filemão. No versículo 24, Paulo diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas aparece para Filemão como um cooperador, um ajudador do ministério de Paulo. E Paulo provavelmente escreve essa carta por volta do ano 61, na sua primeira prisão em Roma, Atos 28. Mas a terceira, última e lamentável vez que Paulo cita Demas é na segunda carta ao jovem Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E Paulo diz: porque Demas me desamparou, Demas me abandonou,
amando o presente século, e foi para Tessalônica. Infelizmente, o último registro sobre Demas nas Sagradas Escrituras, que para mim é o fim da jornada dele, porque não sabemos de mais nada, é o abandono da fé. Aleluia! É a triste realidade de que ele abandona a fé porque amou o mundo. Paulo está dizendo: Timóteo, Demas, ele me acompanhou até aqui, mas agora ele foi embora. Ele me abandonou, e não somente a mim, mas também a fé e ao Evangelho. Triste realidade a de Demas. Não sabemos o que acontece depois, não sabemos se vive, se morre. As Sagradas Escrituras, o fim da jornada de Demas é o abandono. Então ele termina dessa maneira. No início da jornada, Demas esteve com Paulo em Cesareia. No meio da jornada, Demas esteve com Paulo em Roma, na sua primeira prisão. Mas no fim da jornada de Paulo, consequentemente, o fim da jornada de Demas é o abandono da fé. A triste realidade do abandono da fé em Cristo. E por quê? Talvez ele tenha ficado com medo ao perceber: no início da jornada eu estava com Paulo e ele estava preso. No meio da jornada eu estava com Paulo e ele também estava preso. No fim da jornada, se eu estiver com ele, ele está preso, vai morrer. Será que eu não vou morrer também? O temor a homens leva Demas a ir embora e abandonar a fé no Deus vivo, o único que pode fazer alguma coisa por um homem. Aleluia. E essa é a segunda maneira de se terminar uma jornada: começar bem, caminhar bem e terminar mal. Triste realidade. E quantos, meus irmãos, nesse ano de 2025, estão findando uma jornada como Deus, abandonando a fé? Homens que conhecíamos de altares, de entoar louvores juntos, e infelizmente terminam o ciclo de 2025 abandonando a fé. Homens que terminam assim: no início da jornada, Deus contava com ele e ele estava lá de joelho. Ele estava lá, eis-me aqui. No meio da jornada, Deus contava com ele e ele estava lá, ela estava lá: Senhor, eis-me aqui. Mas no fim da jornada, Deus procurou ele e disse: filho, ele não estava mais lá. Abandonou a fé por amor ao mundo. Que troca infeliz! Olha, pastor, que troca infeliz! Abandonar a possibilidade de uma eternidade com Cristo por uma paz mentirosa, uma alegria falsa. Abandonar a certeza de estar numa eternidade com Cristo pelo fútil prazer da carne. Lamentável. Aleluia. É lamentável ver homens terminando um ano assim. E nós não sabemos quando será o momento da partida, por isso eu lamento ainda mais. Porque infelizmente tem homens que desviam e morrem desviados. Isso entristece o coração. Mas eu glorifico a Deus, pastor Eli, por ver homens e mulheres celebrando ao Senhor e completando mais uma jornada com Cristo. Completando mais um ano guardando a sua fé. E louvo a Deus por toda a obra dele, mas peço misericórdia por aqueles que têm abandonado a fé. E peço ao Senhor que dê a eles uma nova oportunidade. Com Demas eu não sei, mas os Demas da atualidade que abandonaram o Senhor, eu peço para que Deus tenha misericórdia e traga de volta. Aleluia. Mas essa carta a Timóteo, ela é sim um pouco triste, revela a realidade do Evangelho, uma realidade triste, não somente de Demas, de alguns outros homens também. Mas caminhando para o fim, ela vai revelar um terceiro grupo de pessoas que o Senhor bradou no meu coração e eu não pude deixar de falar.
são pessoas que se encontram hoje, no presente momento, como Timóteo. Pessoas que, assim como Timóteo, no início, estava cheio de gás. Se chamasse para bater uma laje, ia. Se chamasse para pregar na rua, ia. Se chamasse para entrar dentro de qualquer beco, ele ia. Vamos adorar sem microfone, estamos juntos. Vamos pregar sem microfone, estamos aí. Mas ele chega num lugar como esse hoje, como Timóteo, pensando em desistir, talvez cansado, sobrecarregado, com medo, com vergonha do Evangelho. Esse terceiro grupo é revelado na vida de Timóteo. E tem pessoas assim aqui hoje, eu tenho certeza, porque Deus não manda falar nada que Ele não tenha plena ciência que vai servir para alguém. Então, tem pessoas que chegaram aqui cansados, sobrecarregados, mas apesar do cansaço, da sobrecarga, não teve coragem de abandonar a fé. Chegou aqui como Timóteo, que escondeu o seu dom, por isso Paulo diz, desperta o dom. Chegou aqui dizendo, eu vou enterrar o dom que Deus me deu. Eu não canto mais, eu não prego mais, não evangelizo mais, não ensino mais a palavra, eu vou parar, vou ficar no banco. Mas Deus me traz aqui para te dizer uma coisa, Timóteo. Ah, Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu chegou cansado, né, Timóteo? Pensando em desistir, né, Timóteo? Mas a mensagem do céu para a tua vida é: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E talvez você ainda tenha argumentos, porque quem quer desistir consegue argumentar. Ah, Senhor, mas Himeneu e Fileto abandonaram a fé, Demas foi embora. Ah, Senhor, mas o fulano que eu conheço não canta mais. Timóteo, tudo bem, eles foram, Timóteo, tu porém. Timóteo, eles abandonaram, tu porém. Timóteo, eles largaram a fé, tu porém. Ser sóbrio em tudo. Sofre, Timóteo, as aflições. Faz a obra de um evangelista. Ei, Timóteo, eles foram embora. Tu, porém, cumpre teu ministério. Aleluia. Olha, Deus está falando com alguém aqui. Não é hora de parar, não. Quem determina o fim da jornada sou eu. Aleluia. É hora de avançar. Muitos abandonaram, Timóteo, mas tu não pode. E graças a Deus, porque tem Timóteo aqui hoje que não pode abandonar. Então, eis aí duas maneiras de se terminar uma jornada. A primeira é guardando a fé independente da dificuldade. A primeira é guardando a fé independente da luta, independente da aflição. A primeira é amar o teu ministério, mesmo sendo ele uma chamada à dor, como foi de Paulo. A segunda é a infeliz troca de largar a presença por amor ao mundo. Eu não sei quem você é nessa jornada. Eu espero que você esteja como Paulo. Mas se por um acaso você ainda não chegou a Demas em abandonar a fé, e está como Timóteo, Deus hoje te convida, filho. Aleluia. Eu tenho um renovo para você. Filho, eu vou te levantar, te estabelecer novamente de pé, porque ainda há uma longa jornada pela frente. Só estamos findando 2025. Vem 26, vem 27, 28. E se o Senhor não voltar, nós vamos até os 50. E se Ele ainda não voltar, enquanto houver fôlego de vida no meu peito, eu vou permanecer pregando. Espero que você também. Então eu queria te fazer um convite a sair do teu lugar. Você que ouviu essa palavra e sentiu que o teu coração estava
orar, mas o Senhor falou contigo. Venha até aqui à frente, vamos orar juntos, para que o Senhor renove aquele que precisa de renovo. Porque longa é a caminhada. Longa é a caminhada. Glória a Jesus. E se não tiver fé, a gente abandona, mas com a fé a gente passa pelo sofrimento, atravessa o vale, a gente permanece firme, sempre abundante na obra do Senhor. Glória a Aleluia. Deus.